Comissão de Meio Ambiente, Defesa dos Animais e Política Urbana da Câmara Municipal de Belo Horizonte realiza audiência pública para discutir o risco de desabamento de 7 casas no bairro 1º de Maio. A interdição aconteceu em fevereiro deste ano e, desde então, 22 moradores estão desalojados, sem uma solução para o problema que teria sido causado por uma obra da Copasa. A repórter Regiane Moreira está acompanhando, tem as informações para a gente ao vivo. Já começou a audiência, Regiane? Boa tarde mais uma vez. Oi, Lair. Boa tarde para você e a todos que nos acompanham. A audiência estava marcada para começar às 13h30. Os vereadores já estão dentro da sala, nós vamos mostrar daqui a pouquinho para vocês, mas eles ainda estão fazendo as votações para em seguida discutir essa ação que a gente tem falado, né? Essa situação tão complicada dos moradores do bairro 1º de Maio, que estão fora de casa já desde fevereiro, uma luta que a Núbia Botelho, que é líder comunitária, tem acompanhado. Núbia, boa tarde para você. O que vocês, e especialmente os moradores, os 22 moradores, esperam com essa audiência de hoje? Então, a gente espera abrir um diálogo da Copasa com os moradores. A gente espera que a Copasa faça, né, o que tem que ser feito o mais rápido possível, que dê realmente a assistência que essas famílias merecem, que dê para essas famílias a dignidade de volta, coisa que foi tirada delas desde fevereiro, a partir do momento que aconteceu toda essa tragédia. Pois é, você vai compor a mesa, né? Vou te liberar já te agradecendo, Núbia, obrigada. Vamos mostrar, Edenilson, como está a situação lá dentro. Algumas pessoas ainda estão chegando. A informação que nós temos, Lair, é que um representante da Copasa, que estava sendo aguardado presencialmente, na verdade, ele vai participar de forma virtual. Então, portanto, a gente vê que tem um telão ali, ele vai participar, um representante da Copasa. Alguns moradores estão aqui acompanhando, assim como representantes da Defesa Civil, acompanhando essa audiência, que pode trazer, sim, alguma informação nova. A gente lembra que a Copasa, ela, em momento algum, ela reconheceu que as casas estão correndo risco de desabar por conta de vazamento da Copasa, mas é o que os moradores afirmam desde o início, né, Ramon? Sim, a Copasa sempre alegou que não é culpa dela, mas fizeram os testes na rede de esgoto, não fizeram o teste na rede de abastecimento. E essa situação aí que a gente quer uma solução, a gente espera uma solução. A Copasa começou a prestar assistência para vocês somente depois que acionaram a Justiça? Sim, somente judicialmente, tá? O nosso advogado correu atrás disso aí para a gente e graças à Justiça a gente está recebendo, porque a Copasa mesmo não quis pagar nada. Vocês estão recebendo o aluguel, seria isso? O aluguel. Agora, ninguém paga a dor, o sofrimento de ficar fora de casa? Não, isso aí é uma coisa que a gente vai demorar a recuperar. A gente ainda está se reconstruindo, está se refazendo ainda nessa situação ainda. Aqui nós temos outros moradores. Edenilson, vamos mostrar ali. Quem mais está ali? Fala pra gente. A Vânia e a Rafaela. Elas também já conversaram conosco em outras ocasiões falando dessa situação. No primeiro momento, inclusive, alguns foram morar em casa de parentes, morar de favor? Eu morei na casa do meu tio 1 mês. Depois eu consegui alugar uma casa lá em outra região, que é totalmente diferente, né? Que é mais distante. Então, eu tive que trocar minhas filhas de escola pela localidade, que agora a casa é mais longe da escola um pouco. Mas aí nós estamos nessa luta aí para ver o que vai estar sendo feito para a gente aí nessa situação. Pois é, muda com a rotina de todo mundo, né? Como disse, a Copasa até mandou uma nota dizendo que iria participar dessa reunião e vai, mas de forma remota, informou o seguinte, que sobre as alegações de que os problemas nas casas foram provocados pela companhia, a empresa reforça que o laudo da perícia independente realizado nos imóveis apontou que os danos nas residências não têm correlação com as redes da empresa no local. Além disso, as vistorias realizadas na rede de esgoto indicaram que o funcionamento estava normal, mas os moradores estão afirmando aqui que desde já há alguns anos que esses vazamentos aconteciam. Senhor, tudo bem? Boa tarde, o senhor é o advogado dos moradores? Perfeitamente. O nome do senhor? Leonardo. Está chegando agora, Laíra, a gente já pega ele aqui rapidinho, né, de surpresa. Leonardo, o objetivo dessa audiência hoje, essa reunião é importante demais, né? Acho que a Câmara entendeu a importância do tema. O vereador Hudson, com a sensibilidade social que tem, entendeu que as famílias também não podem ficar nessa situação.
e as evidências que nós apresentamos no processo são suficientes para comprovar que esses fatos não são novos, que eles perduram pelo menos há 20 anos com recorrências. E por essa razão é uma oportunidade muito interessante para a própria Copasa entender, compreender e resolver. Acho que a gente não precisa depender 100% do judiciário para pautas que nós podemos resolver. E o Poder Legislativo está aqui nessa posição e nós queremos ajudá-los a compreender o que acontece lá na Rua Cesena e com diversas famílias que estão muito desesperançadas, assim, sem saber o que vão ser da vida delas. A Copasa afirma que fez, inclusive, um laudo independente que consta que a culpa, a responsabilidade não é da companhia. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu tenho a dizer que em laudos pretéritos, a mesma Copasa reconheceu em contratações de outras empresas, como as que tenho aqui, que era sim responsabilidade da Copasa, assumiu no outro governo e para mim isso tem uma relação com uma leitura política social desse governo do Estado. Então, certamente nós demandamos no processo a necessidade de uma perícia judiciária, portanto ela sim independente, porque se a Copasa contrata, eles vão dar um laudo que ela pede, porque ela que paga, mas nós acreditamos que o laudo pericial ele vai comprovar sim que ela tem responsabilidade e não poderá se excluir de assumir e de resolver problemas tão graves que têm a ver com a vida das pessoas, com o futuro das pessoas. Agradeço demais a sua participação, ele que também vai compor a mesa. Bom trabalho para o senhor. Ramon, obrigada pelas informações. Laíra, a gente segue acompanhando, né? Desde o início temos visto o sofrimento dos moradores e agora com essa audiência. Vamos ver se vai sair algum resultado importante dessa reunião. Muito obrigado, Regiane, a todos que participaram ao vivo dessa audiência pública aqui no Balanço Geral. Eu me lembro que, na época, a Copasa, inclusive, emitiu uma nota dizendo que foi feito o laudo não apontava a Copasa como responsável por isso, mas agora a audiência pública vai entender melhor o lado também dos moradores e o lado da empresa. Ver se eles chegam a algum acordo ali, o que aconteceu, quem provocou e por que essas casas agora estão interditadas. Obrigado, Regiane.